Pode entrar. Nossa, como está tudo calmo por aqui. Eu até pensei que não tinha ninguém em casa. É que eu acabei de levantar, Jaime. Tava saindo banho agorinha, nesse instante. Ah, bom. Eu cheguei na hora marcada para o nosso compromisso. E além do mais, hoje não é sábado, né? Não é dia de tomar banho. Como não é sábado? Claro que hoje é sábado, rapaz. Bom, e tem outra coisa, né? Eu tomo banho todos os dias, não só os sábados. Mas hoje é sábado? Eu poderia jurar que é domingo, dia de ir ao planetário. Ah, pera aí, você confundiu tudo. Dia de ir no planetário é amanhã. Vou eu, você e a Cíntia. A gente tem um sábado inteiro ainda pela frente. Ah, é? Como é que eu pude fazer essa confusão toda? Eu acho que eu tô ficando biruta mesmo, hein, professor? Não, pera aí, biruta não. Você tá ficando mais biruta, né? Sabe que acho que você não acordou direito. Quer um suco de laranja? Ah, eu aceito, sim. Quem sabe aí você acorda um pouco, né? É. Bom, deixa eu pegar pra você. Mas que confusão doida que você fez, hein? É. Trocar o sábado pelo domingo, o domingo pelo sábado, sei lá eu. É. Tá aqui. Uma bela confusão. Que coisa mais esquisita achar que hoje já é amanhã, né? É, o amanhã já é hoje, né? Escuta, você não tem calendário em casa? Eu tenho um calendário no meu quarto, só que eu nunca olho pra ele. Deixa ele lá. Sabe o que eu acho que aconteceu com você? Alguma coisa na sua rotina deve ter sido alterada. Vai estar certo. Alguma alteração? É, por exemplo, o que você costuma almoçar às sextas-feiras? Ah, toda sexta-feira eu almoço peixe. Ah, então foi isso. Ontem minha mãe não fez peixe, ela fez na quinta. Ah, então está explicado, né? Então é isso aí. Uma modificação da rotina fez você criar essa bagunça toda entre sábado e domingo, né? É, e eu já ia ficando sem o sábado. Ah, mas mais cedo ou mais tarde você ia perceber, né? Talvez. Agora, sabe o que eu acho que passou na sua cabeça? Você imaginou que a Terra deu 2 rotações em torno do seu eixo em lugar de uma só. Eu trocando o dia e você cheio de globo em casa. Eu acho que quem tá biruta não sou eu não, é você, hein? Bom, é que esses globos aqui eu vou usar numa aula que eu vou dar na semana que vem a respeito de princípios de astronomia. Tá? Agora, eu acho que não custa nada a gente revisar todos esses conceitos de rotação, o que é dia, o que é noite, não é? Claro. Bom, então vamos fazer o seguinte, coloca esse globo lá na bancada enquanto eu pego a fonte de luz, tá? Ok. Pronto. Tirando fruteira. É isso aí. Já tá aprendendo, né? É. Bom, deixa eu acender minha fonte de luz aqui. Pronto, tá aí. Então, essa fonte de luz, ela vai fazer o papel de sol, tá? Sol iluminando a Terra. Bom, você sabe o seguinte, que a Terra gira em torno do seu eixo, tá? A cada volta completa, a gente tem um dia, né, ou 24 horas. Muito bem. Agora, como é que a gente pode relacionar isso, dia e noite? Vamos só pensar. Essa região que recebe luz, recebendo luz diretamente do Sol, está passando pelo dia, enquanto que a outra região... Pela noite. Pela noite. Muito bem. Até aí tranquilo, né? Bom, vamos imaginar uma cidade que fique nessa linha que divide o globo terrestre em 2 partes. Como que é o nome dessa linha mesmo? Linha do Equador. Isso. Vamos imaginar uma cidade na linha do Equador aqui, tá? Na América do Sul. Brasil mesmo, né? Pode ser. Bom, quando esta cidade estiver recebendo os raios de luz perpendicularmente, tá? Ela está passando exatamente pelo meio-dia. Então, quando os raios de luz atingem perpendicularmente a cidade, exatamente meio-dia. Agora, qual é o horário da cidade que fica exatamente no extremo oposto? Ah, é meia-noite. Meia-noite, né? Muito bem. Então, veja só, dependendo da posição da região em relação ao Sol, eu tenho um horário diferente. Então, por exemplo, essa mesma cidade, nessa posição, ou seja, veja só, os raios de luz do Sol estão atingindo a Terra aqui perpendicularmente, tá? E essa cidade está nessa direção, ou seja, a 90 graus, né? Bom, nesse exato momento,
são 6 horas da tarde para essa cidade. Ah. Tá? Então, dependendo da inclinação desta região em relação aos raios solares, você tem um horário diferente. Tá? E é isso aí. O dia, a noite e a inclinação vai dar um horário diferente. Eu sabia disso, mas não com esses detalhes. A história é sempre a mesma, né? Um dia depois do outro, e a gente acaba perdendo esses detalhes. E a gente acaba esquecendo que ainda é noite no Japão. Ainda não, já é noite, porque os relógios no Japão estão 12 horas adiantados em relação ao relógio aqui do Brasil. Bom, vamos até o monitor ver essa história direito, vai. Bom, agora você vai entender direitinho essa história toda, né? Você já sabe que o movimento de rotação da Terra determina o dia e a noite. Então, quando é noite num local do planeta, é dia em outro. E as horas do dia e da noite são iguais em todas as partes? Se no momento são 10 horas da manhã no Brasil, são também 10 horas da manhã na Austrália? É fácil perceber que os horários não coincidem. Enquanto no Brasil são 10 horas da manhã, a Austrália já passou sob os raios do sol há muito tempo e já são 9 horas da noite. Para estabelecer os diferentes horários nas diversas regiões do globo, foram criados os fusos horários. O globo foi dividido em 24 partes, cada uma correspondendo a 1 hora. Todas as regiões dentro do mesmo fuso horário marcam a mesma hora. Para a esquerda ou a oeste, vai diminuindo. Para a direita ou leste, vai aumentando. Para entender e usar corretamente os fusos horários, é preciso consultar o mapa mundi ou o globo. Suponha que o dia está amanhecendo no Japão. No Brasil, o sol está se pondo. O dia anterior está acabando. Em seguida, no Japão é meio-dia, no Brasil é meia-noite e assim por diante. Isso acontece porque o Brasil fica 12 fusos horários a oeste do Japão. É por isso que a seleção brasileira viaja uns dias antes do jogo, né? Os jogadores têm que ir antes para se acostumando com os horários diferentes. Então a contagem do tempo tem a ver com o sol? É isso aí. E aquele movimento de Translação. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Bom, que tal a gente dar uma olhada direitinho nesse assunto, hein? Melhor. Então vamos fazer o seguinte, você vai tirar aquele globo enquanto eu levo esse outro sistema. Através dele, você vai entender direitinho o que é esse movimento de translação. Bom, está aqui. Olha, bom, essa lâmpada, essa fonte de luz, faz o papel de sol, tá? Aqui você tem a Terra e esse satélite aqui, perto da Terra, o que é? É a Lua. É a Lua, né? Muito bem. Bom, o movimento de translação, como eu disse para você, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá? Então seria esse movimento aqui. Então veja só, a Terra está girando ao redor do Sol, tá? E esse movimento a gente chama de translação. Quando nesse movimento de translação a Terra dá uma volta completa, é o que a gente chama de ano. Então o ano terrestre é essa volta completa ao redor do Sol. Muito bem. Então veja só, eu tenho 2 movimentos aí até agora, 2 movimentos fundamentais, que é o movimento de rotação da Terra ao redor do seu eixo, né? Que vai, no caso, vão criar os dias, né? Dia e noite, você vai ter o dia e a noite, e esse movimento de translação ao redor do Sol, que vai determinar o ano. Muito bem. Quantas voltas a Terra faz sobre o seu eixo num ano? 365 voltas. Isso, 365 voltas ou 365 dias, né? Bom, então é isso. O ano terrestre possui 365 dias. Legal esse seu modelo, hein? Através desse modelo fica mais fácil entender, né? O que é movimento de translação. Eu queria saber uma coisa. E sobre o ano bissexto? Eu nunca soube direito o que foi. Bom, isso daí é fácil explicar. Acontece o seguinte, que o ano terrestre tem 365 dias e mais 6 horas, né? Isso daí você sabia? Que além das 365 voltas, ainda sobram 6 horas? Então, à medida que a gente conta o ano, a gente esquece dessas 6 horas. Mas depois de 4 anos, veja bem, 4 anos com 6 horas sobrando em cada ano, quanto que vai dar? 24. 24 horas, ou seja, um dia completo.
Então, de 4 em 4 anos, a gente tem que acrescentar um dia a mais em fevereiro, que é o dia 29 de fevereiro. Ah, e eu que pensei que fosse mais complicado. Também, né, com um professor desse, né, cara? É. Bom, existem outros detalhes, né? Mas isso que eu falei para você é fundamental. Não vamos complicar mais. Certo. E qual o movimento que caracteriza um mês? Bom, o movimento da Lua em relação à Terra. Então, veja bem, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, a Lua também gira ao redor da Terra. E esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra demora 27 dias e meio aproximadamente, e é o que caracteriza o mês. E eu que pensei que o mês também tivesse a ver com o Sol. Bom, mas pensou certo, porque existem cálculos relacionando o período de um mês com um dos movimentos do Sol. Mas eu prefiro ficar com a Lua mesmo. É mais simples, né? Inclusive é o mais utilizado. Esse daí é o chamado mês lunar. E por falar em Lua, eu gostaria de aprender direito sobre essa história de Lua cheia, Lua minguante, Lua nova. Tá legal. Essas daí são as fases da Lua. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no monitor. Vem aqui. Bom, você sabe que a Terra faz uma sombra, projeta uma sombra sobre a Lua. Quando essa sombra é total, nós temos a Lua nova, tá? À medida que vai passando o tempo, a Lua recebe luz do Sol, vai recebendo por partes. Então, isso que você vê agora, nessa animação, é a Lua crescente. Bom, e finalmente, quando a Lua recebe a luz total do Sol, ela é totalmente iluminada, nós dizemos que é Lua cheia. Eu acho a Lua tão interessante. É você, os poetas, os namorados apaixonados. Sai pra lá. Eu gosto é de jogar futebol, isso sim. Tá bom então, Pelezinho. Vamos dar uma olhada nas fases da Lua. Vamos lá. Deixa eu pegar um modelo aqui da Lua. Pronto. Antes, vamos entender por que a gente enxerga a Lua. Porque a Lua não tem luz própria, né? Então, o Sol emite luz, né? Essa luz atinge a Terra e uma parcela dessa luz bate na Lua e vem para a Terra. Então, o observador enxerga e consegue ver a Lua devido a essa reflexão da luz, tá? Só que algumas vezes, essa Lua se encontra na sombra da Terra. Quer dizer, a Lua não fica totalmente iluminada pelo Sol porque a Terra fica no caminho, né? E cria uma sombra. E aí você tem as várias fases da Lua. E é isso que você vai entender agora, tá? Apague a luz para mim. Deixa eu acender aqui minha fonte de luz. Pronto, vem aqui do meu lado. Isso. Bom, então, você é um observador aqui no planeta Terra. Tudo bem? Ok. Aqui está a Lua. Bom, essa daqui é a Lua, a minha fonte de luz é o Sol. Vamos supor, então, que a Terra esteja fazendo uma sombra sobre a Lua. Você não consegue enxergar a Lua. Essa daí seria a Lua nova, né? Muito bem. À medida que passa o tempo, a luz do Sol vai atingindo a Lua. Tá vendo? Então, aqui da Terra, a gente consegue enxergar essa parte que recebe luz. Né? A luz bateu, refletiu e vem para os nossos olhos. Agora, essa outra parte que está na sombra da Terra, né? A gente não enxerga. Tá? À medida que vai passando o tempo, essa parte iluminada vai aumentando. Né? Então, a Lua crescente e aí a Lua cheia. Então, quando você vê a Lua cheia, é a situação em que a Lua recebe luz e reflete todinha para a Terra. Né? Muito bem, na totalidade. À medida que vai passando o tempo, vai acontecendo isso daqui. A sombra da Terra vai se projetando do outro lado da Lua. Tá? E aí, a quantidade iluminada da Lua vai diminuindo. Nessa situação aqui, nós temos a Lua minguante. Né? Muito bem. E, finalmente, a gente volta àquela fase inicial, tá? Que é a Lua nova. Então, o ciclo se repete. Tá bom? E quando a Lua aparece de dia? Aí é a continuação da explicação. Agora, só dê uma olhada nesse fenômeno aqui. Eu não vou colocar a luz diretamente na Lua, mas sim nesse plano que eu tenho aqui. Tá vendo? Eu estou conseguindo iluminar a Lua indiretamente. Acende a luz lá para mim, por favor. Eu vou explicar direitinho para você o que é isso agora. Então, Jaime, esse plano, essa superfície refletora que está na minha mão, é um papel alumínio. Está fazendo papel de terra, tá? Muito bem, está no lugar da Terra. Então, o Sol emite luz que bate na Terra, portanto, nessa região aqui é de dia, tá? Só que essa luz que bate na Terra reflete também e vai para a Lua,
Tudo bem. Quando a luz chega na Lua, ela bate, reflete e volta para a Terra. Então a gente está enxergando a Lua por uma sucessão de reflexões, tá? Então é a luz que veio do Sol, bateu na Terra, foi para a Lua e veio para os nossos olhos. Então é assim que a gente enxerga a Lua durante o dia, né? Ah, com este modelo a explicação ficou bem mais simples, né? Ora, obrigado. Esse modelo eu estou usando aqui para explicar essas fases da Lua lá na escola. É para isso. Ah, legal. Opa, o telefone. Quem será? Espera aí. Alô? Oi, Cíntia, tudo bem? Atrasada? Não, espera aí. É amanhã. Hoje é sábado e amanhã é domingo. A gente vai no planetário amanhã, domingo. Lógico que eu tenho certeza, Cíntia. Tá bom, então. Tô te esperando aqui, hein? Tchau. Bom, parece que virou moda agora, né? Achar que hoje é domingo. Primeiro você, depois a Cíntia, eu, hein? Ah, isso é fácil de explicar. É que a Cíntia foi almoçar lá em casa e fez a mesma confusão que eu. Eu nunca vi uma coisa dessa, viu? Pois é. Sabe o que eu acho que eu tô entendendo? A Cíntia foi almoçar na sua casa. Quando eu falei de Lua, você ficou com aquele olharzinho de peixe morto. E Tô não sabendo. vem, não. É, muita coincidência, né? Você, a Cíntia e você. Nós somos apenas bons amigos. Ah, sei, bons amigos, né? Acho que eu tô entendendo essa história, viu? Eu estava pensando no tamanho da Lua. Às vezes a Lua parece que fica maior. Ela fica mais próxima da Terra? Não, a distância entre a Lua e a Terra praticamente permanece inalterada o tempo inteiro. Quando a gente tem aquela impressão de que a Lua é maior, é mera ilusão de ótica. Então não tem nada a ver achar que um dia a Lua poderia cair sobre a Terra? Não, mas acontece o seguinte, a Terra atrai a Lua. Eu vou mostrar direitinho isso daí para você no modelo, porque muita gente confunde alguns assuntos desses itens aí de atração e tal. Então faça esses globos aí para mim, por favor. Isso. Bom, deixa eu colocar isso aqui para trás. E aí eu vou explicar o que acontece aqui. Bom, eu tenho um dispositivo elétrico, né, aqui, que vai gerar o sistema. Deixa eu explicar o que é. Isso daqui é um dimmer que vai limitar a tensão que eu forneço para um motor elétrico. Tá? Esse motor elétrico vai girar, ele tem um eixo que está conectado a uma esfera, essa esfera azul, que faz o papel de planeta Terra, e eu tenho uma outra esferinha, essa amarela, que faz o papel de Lua, tá? Eu conectei essas duas esferas através de um elástico, tá? Porque existe uma atração entre os dois. Então, é justamente isso que eu estava falando para você, a Terra atrai a Lua. Agora, uma pergunta que todo mundo faz, por que a Lua não cai na Terra, hein? Porque já que a Terra está atraindo a Lua, por que ela não cai? Bom, vamos imaginar então o que acontece em termos de movimento. Olha, então a Terra está girando no seu movimento de rotação e a Lua acompanha esse movimento. Tudo bem? Então você perceba que com esse movimento eles ficaram um pouco afastados, né? Agora, a distância entre a Lua e a Terra permanece constante. O que vai acontecer se esse elástico, né, arrebentar? Ele sai voando. Sai voando, né? Ele sai pela tangente. Então, veja só, a tendência nesse movimento de rotação, a tendência da Lua é escapar pela tangente. É o princípio da inércia, né? A tendência de um corpo continuar seu movimento em linha reta. Muito bem, mas contra essa tendência de seguir em linha reta, tem uma força que atrai a Lua. Como é o nome dessa força? Força gravitacional. Muito bem. Então a Terra atrai a Lua através dessa força gravitacional e esses dois efeitos se equilibram, tá? A tendência da Lua escapar pela tangente e a força que a Terra aplica. Então, por isso essa distância permanece praticamente constante e a Lua não cai na Terra, tá? Então é devido a essas atrações aí. Agora, veja só, esse sistema que eu mostrei para você é entre a Terra e a Lua, mas vale para quaisquer sistemas que tenha um astro central, né, um corpo celeste central, e um outro corpo orbitando ao redor desse corpo central, tá? Então poderia ser aqui, por exemplo, o Sol, e aqui a Terra. Você sabe que a Terra gira ao redor do Sol. E a explicação dos princípios do movimento é praticamente a mesma, tá? Agora, o que você não pode esquecer é o seguinte, assim como a Terra atrai a Lua também atrai a Terra. É isso aí, importante. Um dia um surfista me falou que as marés são influenciadas pela Lua.
Isso é verdade? Claro, a atração que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra é que criam as marés, maré alta, maré baixa. Ah, então os surfistas entendem disso. De certo modo, eles têm que, pelo menos, ter um pouco de conhecimento de marés, né? Agora, os pescadores também têm que entender a respeito de marés. Agora eu estava aqui pensando, se os surfistas precisassem mudar para um lugar sem praia, frio, cheio de neve... Eles mudariam de esporte, né? Eles fariam, por exemplo, esqui na neve em lugar do surf. O esqui na neve. Os dois esportes têm um a ver com o outro, né? Isso, os esportistas têm que ter muito equilíbrio nos dois, né? O surf é esporte para o verão e o esqui é para o inverno. É isso aí. E agora vamos falar sobre as estações do ano? É mesmo, a gente precisa falar sobre isso, né? Eu tenho uma matéria que fala justamente a respeito das estações do ano. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Estação é um dos 4 períodos em que se divide o ano. Cada estação, inverno, primavera, verão e outono, dura aproximadamente 3 meses e provoca mudanças na temperatura, no tempo e na duração da luz do dia. Há regiões na Terra onde as estações do ano não são bem determinadas. Isso acontece nas regiões cortadas pelo Equador, onde as temperaturas são altas e mudam pouco. A quantidade de chuva é grande durante todo o ano. Nas regiões polares, por outro lado, há uma estação clara em que o sol brilha num longo dia de 6 meses e uma estação escura em que o sol não aparece numa longa noite de 6 meses. Nas regiões onde as estações são bem marcadas, no inverno o dia é mais curto, amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. As árvores perdem as folhas. Na primavera, os dias são mornos, as folhas voltam a vestir as árvores e muitas plantas florescem. Segue-se o verão, com dias e noites quentes. Amanhece mais cedo e anoitece mais tarde. No outono, os dias tornam-se mais frescos e, em muitas regiões, as frutas amadurecem. Então quer dizer que no Polo Norte são 6 meses dia e 6 meses noite? É isso aí. 6 meses com a luz do sol e 6 meses sem a luz do sol. Eu prefiro ficar com nossas 4 estações mesmo. Bom, então para entender isso direito eu vou usar um outro modelo, tá? E vamos fazer lá na bancada. Você tira aquele modelo da Lua para mim, por favor? Tá aqui. Vou pegar esse outro modelo da Terra e você vai entender direitinho. Nossa fonte de luz. Já me acha melhor você vir desse lado, viu? Para entender ou enxergar melhor. Aqui eu acho que vai dar para visualizar melhor. Bom, isso, fica aí. Acontece o seguinte, devido à inclinação do eixo imaginário da Terra, esse eixo que passa pelo centro, a luz que atinge a Terra vai atingir de formas diferentes, né? Então, a luz que atinge o hemisfério sul penetra perpendicularmente, tá? Enquanto que a luz que atinge o hemisfério norte penetra obliquamente. Nesses dois casos, o hemisfério sul tem um acréscimo maior de temperatura, enquanto que o hemisfério norte, um acréscimo menor. Então, o hemisfério sul está passando pelo verão, tá? Que fica mais quente, né? Enquanto que o hemisfério norte passa pelo inverno. Agora, um detalhe importante é você notar que no Polo Norte eu não tenho luz. Então, durante 6 meses, essa região vai ficar no escuro, vai passar pela sua noite, tá? Mesmo depois da rotação. Então, perceba, o Polo Norte não está recebendo luz, tá? Muito bem. Acontece que além desse movimento de rotação, a Terra faz um movimento de translação. E dali a 6 meses, a Terra vai estar do outro lado. Vira a fonte de luz para mim, por favor. Isso, vira o Sol aí para mim. Ótimo. Então, já a gente repara que o hemisfério norte está recebendo a luz perpendicularmente. Ele agora está passando por que estação do ano? Pelo verão. Pelo verão. Enquanto que o hemisfério sul está recebendo a luz obliquamente. Então, está passando pelo? Inverno. Ótimo. Agora, repare também que no Polo Norte eu tenho luz. Tem. Então, agora são 6 meses de luz, tá? Enquanto a Terra está girando aqui, eu tenho 6 meses de luz. Tá ok? Então, é isso aí.
O que mais me impressionou foi aquela história da noite durar 6 meses. Ah, realmente é um fato interessante, né? Agora, um fato mais interessante que isso é a aurora boreal. E também tem a ver com o Polo Norte? Tem, com o Polo Norte e com o Polo Sul. Vamos dar uma olhada no monitor. Bem, no Polo Norte a gente chama de aurora boreal e no Polo Sul a gente chama de aurora austral. É um fenômeno luminoso, cria-se uma coroa luminosa que emite jatos de luz. E isso acontece porque cargas eletrizadas, né, partículas eletrizadas, são emitidas pelo Sol e ao aproximar dos polos eles sofrem desvios, né? É um fenômeno muito bonito, quer ver? Então, essas imagens de aurora boreal realmente são muito bonitas, né? Bom, agora você vai resolver o nosso teste, tá? Quais os principais movimentos que o planeta Terra executa? Translação e rotação. Bom, professor, depois desse papo de hoje eu vou aproveitar bastante o nosso passeio amanhã ao planetário. O planetário é muito legal, viu? Você vai gostar. E vê se da próxima vez faz um teste menos fácil, tá? Tá legal, é pra já. Não, porque eu preciso ir pra casa porque hoje é dia de feijoada. Feijoada? É claro, agora eu não faço mais confusão. Hoje é sábado, é dia de feijoada, falou? Tchau, professor. Tchau. Puxa, eu que gosto tanto de feijoada, hein?